Eu tô vendo aqui na guerra, né? Uma bomba ela estourou num prédio. E nesse prédio, perto desse prédio, tinha muita criança, né? E uma senhora disse assim: que Deus livre essas crianças. Senhora, só que não existe esse Deus. É muito pesado uma pregação dessa. É muito pesado, sim. Esse Deus que o homem busca e diz que mora aí por céu, que abençoa pessoas, esse Deus ele não existe. Esse Deus ele não abençoa ninguém. Quem inventou esse Deus e lançou para a terra toda foi o dono da Igreja Católica. Ele, na cruz, ele fez 10 cruzes, cada cruz ele botou um Jesus diferente. Se ele soubesse quem é esse Deus que ele diz que abençoa, ele tinha feito essas 10 cruzes, toda a cruz, com Jesus do mesmo jeito, o rosto. Ele não fez assim, por ele não saber que é esse Jesus. Esse Deus, esse Jesus, esse Espírito Santo, ele não existe. O homem não foi buscar para saber o que é Deus e Espírito Santo, ele não foi buscar. A Bíblia diz que Deus está no conteúdo de tudo. Ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é o primeiro e o último, ele está na formação de algo. Então, Deus, esse Deus que o homem busca, ele não existe. Nós vamos buscar o Deus dessa parede, nós vamos buscar o que fez. Aí está o pedreiro, aí está o Deus. Nós vamos buscar o princípio, o conteúdo, nós encontramos esse Deus que é o pedreiro. Nós vamos buscar o Deus desse ventilador, nós vamos buscar o princípio, o conteúdo, nós vamos buscar o cara que fez o ventilador, pois aí está o Deus, onde está o poder, a glória, onde está a sabedoria, a inteligência. Deus ele está no princípio de tudo. Passou a ser unificado, o Deus verdadeiro, Deus, passou a ser unificado, o mesmo. Por haver poder, glória, o cara não foi buscar. E esse homem, dono dessa igreja católica, ele passou esse Deus e lançou para a terra toda. A Bíblia diz em Salmos 115, diz que esse Deus ele tem... Ele não existe. Eu vou colocar na literatura direitinho aqui para você saber. Ele não existe. Todo aquele que segue é do mesmo jeito o cego. A Bíblia diz que é cego guiando o cego, ambos cairão no buraco. O cego se encheu como pedra da areia do mar. O cego, aquele cara falou desse Deus, ele se apegou nesse Deus e passou a amar de uma forma grande. Na hora que ele precisa desse Deus, na hora da doença, esse Deus não livra ele. Na hora que ele está passando mal, tem gente que morre gritando por esse Deus não socorre ele. Então esse Deus ele não existe. O homem não foi estudar para saber o que é Deus, para saber o que é Deus. Se existisse Deus, um homem da igreja ele disse assim para mim: Miracildo, Deus tem me abençoado muito, tem entregado muita bênção para mim. Eu disse: meu preto, você não é melhor do que uma criança que está morrendo com câncer. Você já tem uma boa idade, você já fez muita coisa ruim e a criança não fez nada de ruim para ninguém, está morrendo com câncer. Se existisse Deus, esse Jesus, esse Espírito Santo, essa criança ela não morria, que a Bíblia diz que a criança ela é do reino de Deus. Essa criança jamais ia morrer. Então tem criança morrendo, tanta criança morrendo nessa guerra aí, cara. E esse Deus que o cara busca tanto, ele não aparece. Pô, não existir, ele não existe. O homem que inventou esse Deus. O homem disse que Deus fez o céu, fez a terra, fez o rio, fez o peixe. Não, todo o tempo teve, todo o tempo existiu, não foi feito por ninguém. A Bíblia diz assim, ou é sim, sim, ou é não, não. Se você sabe, diga que sabe, se você não sabe, diga que não sabe. O homem ouviu uma história que existe esse Deus, esse Jesus, esse Espírito Santo, e ele passou a seguir esse Deus sem ter a veracidade daquilo. Ele não sabe o que diz por ter ouvido essa história. Ele ouviu essa história e assim falou, sem ter a veracidade daquilo. Esse Deus, esse Jesus, esse Espírito Santo, ele não existe, ele não ajuda ninguém. Tem criança morrendo com câncer no hospital. Se ele existisse, essa criança não morria, ele jamais ia morrer. Então esse cara ele não existe. O homem inventou essa mentira, a Igreja Católica, e passou para a terra toda.